Olá, turma, sejam todos bem-vindos. Professor Alex, disciplina Química, mais uma aula do nosso projeto Fique em Casa Aprendendo. Espero que estejam aproveitando essas aulas, que vocês estejam acompanhando. E como primeira dica, turma, caderno, lápis, caneta, borracha, para você fazer suas devidas anotações. E, turma, aquela tela, aquela figura, aquela tabela, aquele gráfico que ele chama a atenção, printa a tela, passa essas informações para o seu caderno e aí você continua os seus estudos. Show de bola, turma? Vamos iniciar? Bom, nós estamos, a nossa aula de hoje faz parte de um grupo de aulas relacionadas ao segundo ano do ensino médio, cujo tema é termoquímica, ok? Termoquímica é o ramo da química que vai relacionar o calor com as reações químicas, ou seja, toda e qualquer reação química vai liberar ou absorver calor. Então, nós temos o calor envolvido em uma reação química. Então, isso é foco da termoquímica. A nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre a entalpia de ligação. A sua definição, exemplos, como calcular o ΔH, que você já sabe. ΔH é a variação de entalpia. E algumas questões relacionadas à entalpia de ligação. Turma, entalpia a gente entende como energia, como calor envolvido. Em uma reação química, na verdade, a gente não consegue calcular a entalpia de uma determinada substância. O que nós conseguimos determinar é o ΔH, a variação de entalpia para aquela reação química. Conhecendo o ΔH, e se a gente já conhecer as entalpias de algumas substâncias, por meio daquela ideia de entalpia de formação, nós conseguimos determinar o ΔH da reação. Show de bola? No entanto, esse ΔH ele também pode ser medido pela entalpia de ligação. E, além do conceito de entalpia de formação, para poder chegar à energia de uma substância, nós podemos também usar a ideia da entalpia de ligação para a gente determinar a energia de uma substância determinada. Ok, turma? Nós vamos compreender tudo isso nessa aula. Então, primeiramente, nós vamos definir entalpia ou energia de ligação. Então, em todas as ligações químicas ocorre quebra de ligações existentes nos reagentes e formação de novas ligações nos produtos. Para que ocorra a quebra de ligações dos reagentes, é necessário fornecer energia, ou seja, um processo endotérmico. Bom, uma reação química, quando a gente fala que A reagiu com B, formando C e D, bom, esse reagir, ele significa, na prática, que houve um choque, houve um encontro entre essas moléculas, e a partir desse encontro, a formação dos produtos. Durante esse encontro, esse choque das moléculas reagentes, as ligações que formavam aqueles reagentes serão quebradas, serão rompidas. Então, nos reagentes, as ligações elas serão todas quebradas. E para a gente quebrar alguma coisa, é preciso o fornecimento de energia. Então, podemos dizer que nos reagentes, onde ocorrem as quebras das ligações, esse processo é um processo endotérmico, certo? Bom, as ligações foram quebradas, aí os átomos vão se recombinar, gerando os produtos, ok? Bom, aí novas ligações serão formadas, e aí quando essas novas ligações são estabelecidas, são formadas, há uma liberação de energia. Então, se está havendo uma liberação de energia, podemos dizer que esse processo é um processo exotérmico. Então, nos reagentes, o que vai acontecer será de forma endotérmica, já nos produtos, exotérmica.
Olha só aqui o exemplo. Eu tenho uma substância genérica A2. Então, ele é formado por dois átomos, né, do elemento A. Então, eles estão ligados. Então, existe uma ligação, olha só, entre esses átomos. Para romper essa ligação, eu preciso fornecer energia, ou seja, uma energia necessária, suficiente para que haja essa quebra, essa ruptura da ligação, gerando átomos isolados. Então, da mesma forma, né, no processo inverso, se queremos juntar esses átomos isolados, ou seja, se nós queremos juntar, nós queremos formar uma ligação, né, para ligar os átomos que estão isolados. Então, essa ligação, essa nova ligação, né, que vai ser estabelecida, olha só, a energia ela vai ser liberada. Então, para quebrar, é preciso absorver uma quantidade X de energia e para formar a ligação é preciso liberar uma quantidade Y de energia. Bom, a energia absorvida na quebra de uma ligação é numericamente igual à energia liberada na sua formação. Então, vamos chegar à definição de energia de ligação, entalpia de ligação. É a energia absorvida na quebra de 1 mol, né, 1 mol de ligações no estado gasoso. Show de bola? Bom, como exemplos, né, práticos da entalpia de ligação, olha só. Aqui nós temos o gás hidrogênio, o H2. Então, o H2 ele é formado por dois átomos de hidrogênios. Ok? Para essa ligação, para essa reação, né, a quebra da ligação entre os hidrogênios, temos um ΔH de 436 kJ de energia. Então, o que a gente pode afirmar? Que a quebra de 1 mol de ligações, né, entre hidrogênio e hidrogênio, há uma absorção de 436 kJ, certo? Então, esses 436 kJ nada mais é do que a energia de ligação entre os hidrogênios, a entalpia de ligação entre os hidrogênios. Então, quanto vale a ligação entre hidrogênios? 436 kJ por mol. Se tivermos 2 mols de ligações, então nós vamos precisar do dobro dessa energia, certo? Já a ligação entre cloro-cloro, né, o gás cloro Cl2. Então, para romper essa ligação, olha só, é preciso a absorção de 242,6 kJ. Então, nós podemos dizer que a energia de ligação para a ligação cloro-cloro vale 242,6. Da mesma forma, a substância HCl, né, o hidrogênio ligado com o cloro. Para romper essa ligação hidrogênio-cloro, é necessário 431,8 kJ de energia. Então, a entalpia de ligação, a energia de ligação entre o hidrogênio e o cloro, 431,8 kJ. Turma, a gente não precisa se preocupar com esses valores. Os valores das energias de ligações, elas vão ser sempre fornecidas para vocês, certo? Então, a gente não precisa se preocupar em gravar os valores. Então, olha só, nós temos aqui o metano, né? O metano é o CH4. Então, eu tenho 4 ligações entre o carbono e o hidrogênio. 4 ligações. Então, se a gente fornecer energia, essas 4 ligações elas serão quebradas, formando um átomo de carbono e 4 átomos de hidrogênio, certo? Olha só, para esse processo, né, o valor determinado, o ΔH determinado, foi de 1.653,6 kJ, certo? Bom, isso para 4 ligações. Então, aqui está sendo mostrado 4 ligações, porque é o metano, CH4. Então, quanto vale a entalpia entre o carbono e o hidrogênio? Bom, se para quebrar 4 ligações é necessário 1.653,6, para quebrar 1, basta dividir esse valor por 4.
Então, dividindo esse valor por 4, qual será o resultado? 413,4 kJ por mol. Então, essa é a energia de ligação, a entalpia de ligação entre o carbono e o hidrogênio. Então, nós vamos agora trabalhar alguns cálculos para a gente chegar, por exemplo, ao ΔH de uma reação. Então, uma reação entre o gás hidrogênio, H2, com o gás cloro, Cl2, formando duas moléculas ou 2 mol de moléculas de HCl. Para essa reação, a gente não conhece o ΔH. Então, nós vamos determinar o ΔH com base por meio da entalpia de ligação. Então, são dois cálculos. Um cálculo para os reagentes e um segundo cálculo para os produtos, certo? Nós temos que ter em mente que para os reagentes a energia tem que ser absorvida. Se será absorvida, então o processo é endotérmico. E nos produtos, né, a formação das ligações, então a energia vai ser liberada. Se a energia vai ser liberada, então o processo é um processo exotérmico, ok? Então nós temos aqui, ó, uma molécula de hidrogênio, H2H2, que a energia vale 436 kJ. E uma molécula de gás cloro, né? Então é ClCl. Então, a energia entre o cloro e o cloro vale 242,6. Então, vamos somar as energias dos reagentes. 436 com 242,6. Resultando, turma, observe na tela, 678,6. Esse processo é um processo positivo, endotérmico. Já para o produto, então a formação de 2 mols de HCl, certo? 1 mol equivale a 431,8. Então, 2 mols, vamos multiplicar por 2. 431,8 vezes 2, 863,6 kJ, certo? Então, o ΔH, eu vou pegar a energia do reagente, que é positiva, 678,6, e vou somar com a energia dos produtos, que é negativa. Então, mais com menos, menos 863,6. Fazendo essa operação, jogo de sinais, sinal do maior, nós vamos subtrair o resultado, menos 185 kJ. Então, nós podemos dizer que essa reação é uma reação exotérmica com uma liberação de 185 kJ na forma de calor. Um segundo exemplo, né? Nós temos aqui a reação do metano, CH4, com o gás cloro, né? Que é o Cl2, só que são 3 mols de gás cloro. Vai produzir o cloreto de hidrogênio, HCCl3, mais 3 moléculas de HCl. Quanto vale o ΔH dessa reação? Então, vamos lá. Simples, parece uma coisa complicada, mas é super simples. Acompanhe. Então, nós vamos primeiro trabalhar com os reagentes. No caso, é o metano. Então, o metano, CH4, são 4 ligações carbono-hidrogênio. Uma ligação, sabemos que vale 413,4. 4 ligações, vamos multiplicar por 4. 4 vezes 403,4, turma, 1.653,6. Show, né? Nós temos 3 moléculas de cloro. Então, são 3 ligações, né? Cloro-cloro. E essa ligação ela vale 242,6. Multiplicando por 3, 727,8. Somando os valores, 2.381,4 kJ. Agora, olha só. Eu tenho o cloreto de hidrogênio, certo? Que é uma ligação entre carbono e hidrogênio e 3 ligações entre o carbono e o cloro. Carbono e hidrogênio, 413,4. As ligações entre o carbono e o cloro, turma, vale 327,2. Só que são 3 ligações. Vamos multiplicar por 3, 981,6. Além disso, ó, a formação de 3 moléculas de HCl. Essa ligação HCl, 431,8. Multiplicando por 3,
1.295,4. É só fazer por parte, devagar por parte, que nós vamos acertar o cálculo e chegar a um resultado correto, certo? Então, nós temos aqui, ó, a energia absorvida, 2.381,4, a energia liberada, 2.690,4. Vamos agora somar esses valores. Lembrando que para o reagente, o ΔH é positivo, o sinal é positivo. Para os produtos, o sinal é negativo. Então, jogo de sinais. O sinal do número maior, a gente vai conservar e depois fazer a subtração. O resultado, turma, menos 309 kJ na forma de calor. Bom, agora uma questão para a gente poder fechar esse conteúdo. Então, nós temos aqui, ó, com base nos dados da tabela, então nós temos aqui uma tabela, o que ela nos diz? Nós temos aqui, ó, o valor, nós temos o tipo de ligação, hidrogênio, hidrogênio, cloro, cloro, hidrogênio, cloro. E, na segunda coluna, os valores dessas ligações, né? A energia para cada ligação. Como eu disse para vocês, né, anteriormente, a gente não precisa decorar, memorizar os valores. Por quê? Porque eles sempre serão fornecidos para você, na sua questão da prova, lá no Enem, em qualquer outro vestibular que envolva entropia de ligação. Então, esses valores serão fornecidos para vocês. Show? Então, com base nessa tabela, pode-se estimar que o ΔH da reação representada por... Então, nós temos a reação, ó, hidrogênio reagindo com cloro, produzindo 2 mols de HCl. E aí nós queremos saber, né, o ΔH desse processo. Então, observe, turma. Gás hidrogênio. Então, é hidrogênio com hidrogênio. Quanto vale essa ligação? 436 kJ. Ele vai reagir com o gás cloro, então é o ClCl. A ligação cloro-cloro, 243 kJ. Somando os valores, vamos chegar a 679 kJ. Então, esse é o valor da entalpia para os reagentes. Lembrando que esse valor tem que ser positivo. Lá no produto, olha só, a formação de 2 mols de HCl. Então, 2 vezes a ligação hidrogênio-cloro. A ligação hidrogênio-cloro vale 432. Multiplicando por 2, vamos chegar ao resultado de 864 kJ. Certo? Então, a energia absorvida, turma, 679 kJ. A energia liberada, 864 kJ. Tudo bem? Lembrando que para os reagentes, esse valor tem que ser positivo e para os produtos, o valor tem que ser negativo. Trabalhando o jogo de sinais, chegamos ao resultado de menos 185 kJ na forma de calor. Mais uma questão. A reação do gás cloro com água, produzindo o HCl mais o HClO. Então, nós queremos o ΔH desse processo. O que a questão nos dá? A questão ela nos fornece uma tabela com os valores para as entalpias de ligação. Com base nisso, a gente pode determinar o ΔH da reação da seguinte maneira. 2 cálculos, um para os reagentes e o outro para os produtos. Para os reagentes, ó, ligação cloro-cloro, 243. Eu tenho 2 ligações hidrogênio-oxigênio, 464. Multiplico por 2, 928. Resultado, 1.171. Eu tenho, para os produtos, uma ligação hidrogênio-cloro, 431. Uma ligação hidrogênio-oxigênio, 464. E uma ligação oxigênio-cloro, ou cloro-oxigênio, que vale 205. Então, vamos somar os valores nos produtos. Qual o resultado? 1.100 kJ. Para os reagentes, tem que ser positivo. Observe na tela o sinal positivo. E nós vamos somar com o valor obtido para os produtos. Só que para os produtos, a entalpia envolvida tem que ser negativa, porque é um processo exotérmico. Mais com menos
vai dar menos. Então, 1.171 menos 1.100. Fazendo essa matemática, um cálculo simples, mais 71 kJ. Ok, turma? Até a próxima. Show!